Você confiaria em alguém, mesmo sentindo que algo está errado. Ela confiava, ou pelo menos tentava. Mas naquela manhã, algo dentro dela não deixava. Não era ciúme, não era insegurança comum, era aquela sensação estranha, silenciosa, como um aviso que não vinha de fora, mas de dentro. Ele estava voltando de uma viagem de trabalho, 3 dias fora, 3 dias que até então pareciam normais. Ela nunca foi do tipo que desconfia, nunca foi de invadir celular, criar teorias ou imaginar coisas. O relacionamento deles era tranquilo, leve, sem grandes conflitos. Mas na noite anterior ao retorno dele, tudo mudou. As mensagens ficaram diferentes. Respostas curtas, demoradas, sem emoção, sem aquele jeito que sempre teve. Ela percebeu, não na hora, mas aos poucos. Como quando algo vai saindo do lugar, milimetricamente. E então veio a mensagem dela. Tá tudo bem mesmo. A resposta dele veio rápida. Tô só cansado, amor. Simples, direta, encerrando qualquer espaço para conversa. E foi ali que a sensação ficou mais forte. Não foi a resposta em si, foi o jeito. Frio, distante, como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Ela tentou ignorar, tentou dormir, tentou convencer a si mesma de que era só impressão. Mas não conseguiu, porque aquela sensação não foi embora. Ela ficou, crescendo, silenciosa, até virar uma decisão. Foi quase impulsivo. Ela pensou, e se eu for buscar ele no aeroporto sem avisar? A ideia parecia simples, uma surpresa, um gesto de carinho, algo bonito. Mas no fundo, não era só isso. Ela queria ver, queria olhar nos olhos dele no momento em que ele saísse. Queria sentir se ainda existia verdade ali. Ou se alguma coisa tinha mudado sem que ela percebesse. Ela pegou o celular, conferiu o horário do voo. Ainda dava tempo. E então, sem pensar demais, ela foi. Se arrumou rápido, pegou a chave do carro e saiu. Durante o caminho, o silêncio dentro do carro parecia alto demais. O coração dela não batia normal. Cada minuto parecia puxar ela mais perto de algo que ela não sabia se queria encontrar. Mas mesmo assim, ela continuou. Porque quando a verdade começa a chamar, é quase impossível ignorar. Ela chegou ao aeroporto antes do voo pousar. O lugar estava cheio, pessoas andando de um lado para o outro, malas sendo arrastadas, anúncios ecoando pelo ambiente. E ali, no meio de tudo isso, ela esperava, tentando parecer tranquila. Mas por dentro, não estava. Ela segurava o celular, mas não prestava atenção em nada. O olhar dela estava fixo no portão de desembarque. Respirou fundo, uma vez, duas, tô exagerando, pensou. Mas a sensação não saía. O painel mudou, voo pousado. O coração dela acelerou. As portas começaram a se abrir e as pessoas começaram a sair, uma por uma. Abraços, sorrisos, reencontros, tudo acontecendo ao redor dela, menos o que ela realmente esperava. Até que ele, saindo, mas não sozinho. No primeiro instante, a mente dela tentou negar. Não, deve ser coincidência. Mas não era. Ela estava ao lado dele, muito perto, rindo, falando baixo, como se existisse intimidade. E ele não parecia surpreso, não parecia desconfortável. Pelo contrário, ele olhava para ela com um olhar leve, solto, familiar. O mesmo olhar que um dia já foi só dela. O corpo dela travou. Ela não conseguiu se mover, não conseguiu chamar, não conseguiu reagir. Apenas assistiu, como se estivesse fora do próprio corpo. E então, ele segurou a mão dela. Não foi um gesto rápido, não foi um acidente. Foi natural, como se aquilo já fosse comum, como se já tivesse acontecido muitas vezes antes. Naquele instante, tudo desmoronou. Cada mensagem estranha, cada silêncio, cada resposta fria. Tudo começou a fazer sentido, mas ela ainda não sabia que aquilo não era a pior parte, porque segundos depois, algo aconteceu. Algo que fez aquela cena parecer pequena. E foi nesse momento que ela percebeu que não conhecia o homem com quem estava. Se você quer saber o que aconteceu depois, deixa o like, comenta e compartilha. Ela poderia ter ido embora. Poderia ter virado as costas, fingido que não viu e guardado aquela dor só para si.
Mas não foi isso que aconteceu, porque quando ele segurou a mão daquela mulher, algo dentro dela mudou. Não foi só tristeza, foi algo mais frio, mais direto. Como se, naquele exato momento, a dúvida tivesse morrido e dado lugar à certeza. E certezas não deixam espaço para fugir. Ela respirou fundo, uma vez, mas dessa vez não foi para se acalmar, foi para se preparar. Os olhos dela continuavam fixos nos dois. Eles caminhavam juntos, lado a lado, completamente à vontade, rindo baixo, compartilhando algo que claramente não começou ali. E foi então que ela percebeu outro detalhe. Ele não estava com pressa, não estava olhando em volta, não estava preocupado em esconder. Aquilo era natural para ele. E isso foi o que mais doeu. Não era um erro, não parecia algo recente, parecia rotina. Ela deu o primeiro passo, lento, quase automático, como se o corpo estivesse agindo antes mesmo da mente terminar de entender. Depois outro, e mais um. Cada passo diminuía a distância, cada segundo aumentava o peso do que estava prestes a acontecer. O coração já não acelerava mais. Agora, ele batia firme, pesado, decidido. Eles ainda não tinham percebido. Continuavam conversando, até que ela chegou perto o suficiente para ouvir a voz dele, baixa, suave, diferente. Você vai me mandar mensagem quando chegar. A mulher sorriu. Vou, mas você também. Aquele tipo de conversa não era de alguém que acabou de se conhecer. Era íntima demais, próxima demais. E então ele sorriu de volta, do mesmo jeito que fazia com ela. Como se nada tivesse mudado, como se nada tivesse sido destruído. Foi ali que ela parou, a poucos passos deles, silenciosa, observando. Por um segundo, ela pensou em chamar, em gritar, em fazer uma cena. Mas não, ela escolheu algo pior. Ela escolheu aparecer, sem aviso, sem preparação, sem dar tempo para ele inventar nada. E então, com a voz firme, ela disse: que bonito. O mundo pareceu parar. Os dois congelaram. Ele virou devagar, e quando os olhos dele encontraram os dela, tudo mudou. O rosto dele perdeu a cor. O sorriso desapareceu. O corpo travou, como se o cérebro não estivesse conseguindo acompanhar o que estava acontecendo. Ele não esperava, não ali, não daquele jeito. Você, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu falha, confusa, mas ela não respondeu de imediato, porque naquele momento ela só queria olhar, olhar de verdade, sem filtro, sem mentira, sem explicação pronta. A mulher ao lado dele soltou a mão dele devagar, mas já era tarde. Ela já tinha visto, já tinha entendido, já tinha sentido. Eu vim fazer uma surpresa, ela disse finalmente, a voz calma, controlada, quase tranquila demais para a situação. Mas os olhos não escondiam nada. Ele passou a mão no cabelo, nervoso, tentando pensar rápido, tentando montar alguma história, alguma explicação, qualquer coisa que diminuísse o que estava na frente dele. Não é o que você está pensando. Clássico, previsível, fraco. Ela soltou um leve sorriso, mas não era de felicidade. Era de quem já entendeu tudo. Engraçado, porque parece exatamente o que eu tô pensando. O silêncio que veio depois foi pesado, denso, quase impossível de ignorar. A mulher ao lado dele olhava de um para outro, confusa, mas não parecia surpresa. E esse detalhe não passou despercebido. Ela inclinou levemente a cabeça, observando, analisando, sentindo cada reação, cada expressão, cada erro. E então ela fez a pergunta que mudou tudo. Ela sabe de mim? Dessa vez, ele não respondeu na hora. E esse silêncio foi mais alto do que qualquer palavra. Porque naquele instante, tudo ficou claro. Mas ainda tinha algo que ela não sabia. Algo que tornava tudo pior. Muito pior. E foi a reação da outra mulher que revelou isso. Porque ao invés de surpresa ou choque, ela deu um pequeno sorriso e disse algo que fez o chão desaparecer completamente. Ela não respondeu com choque, não recuou, não demonstrou confusão. Pelo contrário, a outra mulher olhou diretamente para ela e sorriu. Um sorriso leve, controlado, quase confortável demais para aquela situação. E então disse: eu sei quem você é. O mundo pareceu parar por um segundo.
Mas não foi o tipo de pausa que dá tempo de pensar. Foi o tipo que corta o ar. Ela não esperava aquilo. Não daquela forma. Não com aquela calma. Os olhos dela se fixaram na mulher, tentando entender, tentando encontrar algum sinal de mentira ou hesitação. Mas não tinha nenhum. Aquilo não era improviso. Não era surpresa. Era certeza. E foi exatamente isso que fez tudo pior. Ela piscou lentamente, como se o cérebro estivesse tentando reorganizar tudo. Como assim, você sabe quem eu sou? A voz saiu mais baixa do que ela esperava, mas firme, direta. A mulher cruzou os braços com tranquilidade. Sem pressa, sem medo, ele já falou de você. Simples, sem peso na voz. Como se estivesse comentando algo comum, como se aquilo não fosse destruir ninguém. Ela sentiu algo apertar dentro do peito. Mas não foi surpresa, foi algo mais fundo, algo que parecia misturar raiva com uma espécie de confirmação amarga. Então ele sabia que existiam duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, e escolheu manter as duas. Ela virou o olhar lentamente para ele, e dessa vez não havia mais dúvida nenhuma. Você falou de mim para ela? Ele engoliu seco, o corpo rígido, os olhos tentando fugir, mas não tinha mais para onde correr. Eu posso explicar, mas ela interrompeu, sem elevar a voz, sem perder o controle, o que tornava tudo ainda mais pesado. Explicar o quê? Silêncio. Ele não respondeu, porque não existia explicação boa o suficiente. A mulher ao lado deu um pequeno suspiro, quase como alguém cansado daquela cena, e então completou. Ele nunca soube escolher. A frase caiu como um peso, direto, sem rodeio. Ela franziu levemente a testa, não de confusão, mas de atenção. Escolher o quê? A resposta veio sem demora, entre viver uma vida certa ou viver do jeito que ele queria. Aquilo não parecia mais uma discussão comum. Não era só sobre traição. Tinha algo a mais, algo escondido, algo que ainda não tinha sido totalmente revelado. Ela deu um passo à frente, agora mais próxima, o suficiente para encarar os dois de frente, sem distância, sem proteção. Há quanto tempo isso está acontecendo? A pergunta foi direta. E dessa vez, ninguém respondeu imediatamente. Ele olhou para o chão. A mulher manteve o olhar firme. E foi ela quem respondeu. Tempo suficiente. Curto, mas pesado. Muito mais pesado do que qualquer número. Porque aquilo significava uma coisa só. Não foi um erro. Não foi recente. Foi escolha. Repetida. Mantida. Escondida. Ela sentiu a respiração ficar mais lenta, não porque estava calma, mas porque estava absorvendo tudo, cada detalhe, cada palavra, cada silêncio, e então ela percebeu algo que até aquele momento tinha passado despercebido, a forma como eles estavam. Não havia culpa no ar, não havia desespero, não havia aquele caos típico de quem foi descoberto, havia conforto, familiaridade. Como se aquela situação, em algum nível, já fosse esperada. E isso mudou tudo, porque não era só sobre ela ter sido enganada, era sobre ela ter sido deixada de fora, de algo muito maior. Ela inclinou levemente a cabeça, observando melhor a outra mulher, e perguntou: você sabia que ele estava comigo esse tempo todo? A mulher manteve o olhar firme, sem piscar, sem hesitar. Sabia. A resposta veio seca, sem culpa, sem arrependimento, e aquilo foi como um impacto direto. Mas o pior ainda estava por vir, porque logo em seguida ela completou: e você também sabia de mim. O silêncio que veio depois foi diferente, pesado de um jeito que não dava para ignorar. O coração dela falhou por um segundo. Não, isso não faz sentido. Mas no fundo, alguma coisa começou a encaixar. Pequenos detalhes, situações estranhas, momentos que ela ignorou, mensagens que não pareciam completas, como peças soltas que agora começavam a formar algo maior e mais perturbador. Ela deu um passo atrás, não por fraqueza, mas porque precisava de espaço para pensar, para entender, para aceitar o que estava começando a surgir. Do que você está falando? A voz dela, dessa vez, carregava algo diferente. Não era só dor, era medo. Mas não medo deles, medo da resposta. A mulher inclinou levemente a cabeça e disse, com uma calma quase cruel: você só não percebeu ainda. E naquele instante,
Ela entendeu que aquela história não era sobre uma traição comum. Era algo muito mais complicado, muito mais profundo e muito mais difícil de aceitar, porque a verdade ainda não tinha sido completamente revelada. As palavras ainda ecoavam. Você também sabia de mim. Aquilo não fazia sentido. Não deveria fazer. Mas alguma coisa dentro dela começou a reagir, como se uma parte esquecida da memória estivesse tentando voltar. Ela ficou em silêncio, não de algo grande, mas de pequenos detalhes, coisas que na época pareceram irrelevantes, mas que agora ganhavam outro peso, outra forma, outra verdade. Ela fechou os olhos por um segundo, e então veio o primeiro, uma mensagem, meses atrás. Ela tinha visto uma notificação no celular dele enquanto ele tomava banho. Um nome, feminino, mas não era salvo como nome comum. Era algo neutro, sem foto, sem nada que chamasse atenção. Ela nem abriu, nem questionou. Confiava demais para isso. Na época, ignorou. Agora, aquilo voltava diferente. Mais claro, mais alto. Ela abriu os olhos devagar, o coração começando a pesar de novo. E então veio outro. Uma vez, ele cancelou um encontro de última hora. Disse que surgiu um imprevisto no trabalho, mas naquele dia ele demorou horas para responder. Horas. E quando voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. Ela acreditou, mais uma vez, mas agora aquilo não parecia mais um imprevisto. Parecia escolha. Ela respirou fundo, tentando organizar, mas as lembranças não paravam. Elas vinham, uma atrás da outra, como se estivessem esperando esse momento para aparecer. Teve também aquela viagem curta. Coisa rápida, ele disse, só um dia, mas ele voltou estranho, distante, quieto demais. E ela, novamente, não questionou. Preferiu manter a paz, preferiu confiar, sempre confiar. E foi aí que a ficha começou a cair, não de uma vez, mas em pedaços, lentos, dolorosos. Ela não estava vendo aquilo pela primeira vez. Ela só não quis enxergar antes. O silêncio entre os três ainda estava ali, pesado, carregado. Mas agora, dentro dela, algo mudava. Ela não estava mais tentando entender eles, estava tentando entender a si mesma. Como deixou passar, como ignorou tanto, como confiou sem nunca parar para observar de verdade. Ela levantou o olhar, direto para ele. Mas dessa vez não havia expectativa, não havia esperança, só clareza. Quantas vezes? A pergunta saiu baixa, mas firme. Ele demorou, não porque não ouviu, mas porque não queria responder. E isso já dizia muito. Mas parou. Porque qualquer número seria errado. Qualquer resposta só pioraria. E então, ela entendeu. Não importava quantas vezes. O problema não era a quantidade, era a constância. Era o fato de que aconteceu mais de uma vez. E isso já era suficiente. Ela desviou o olhar, agora para outra mulher, observando com mais atenção, tentando enxergar além da situação, além da traição. E foi aí que ela percebeu algo diferente. Aquela mulher não parecia rival, não parecia alguém tentando ganhar. Ela parecia consciente, quase como alguém que já sabia de tudo há muito tempo. E isso era estranho, muito estranho. Por que você está tão tranquila? A pergunta veio sem filtro, direta. A mulher deu um pequeno suspiro, como alguém que já esperava por isso. Porque isso já aconteceu antes. Aquilo fez o tempo parar. De novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi mais pesado, mais profundo. Como assim, antes, a voz dela saiu mais fraca. Mas não por fraqueza. Era o peso da possibilidade. A mulher olhou rapidamente para ele. Depois voltou o olhar e respondeu: você não foi a primeira. Silêncio. Completo, total. O tipo de silêncio que não deixa espaço para respirar. O tipo que afunda. Ela não reagiu na hora, porque o cérebro simplesmente não acompanhou. Não, mas a palavra saiu sem força, sem convicção, porque lá no fundo, algo dizia que aquilo fazia sentido, um sentido doloroso, mas real. Ela deu um passo para trás, sentindo o corpo mais leve e ao mesmo tempo mais vazio. Você está mentindo. Mas nem ela acreditou totalmente no que disse.
porque as peças agora estavam se encaixando rápido demais. Rápido o suficiente para não dar tempo de negar. A mulher manteve a calma, sem precisar provar nada, sem precisar insistir, porque sabia que a verdade já estava fazendo efeito. E então ela disse algo que destruiu qualquer dúvida que ainda restava. Ele sempre faz isso. Curto, simples, devastador. E naquele momento, ela percebeu que não estava diante de uma traição isolada. Estava diante de um padrão, de algo repetido, de algo que provavelmente já tinha machucado outras pessoas antes dela, mas ainda tinha algo pior, algo que ela ainda não sabia, algo que ele estava escondendo, e que nenhuma das duas tinha falado ainda. Ela voltou o olhar para ele, e dessa vez não havia mais espaço para fugir, porque agora ela queria a verdade completa, e nada menos que isso. O silêncio ficou pesado demais para continuar. Ela já não queria mais teorias, não queria mais pedaços de verdade. Agora, ela queria tudo, sem cortes, sem desculpas, sem mentira. Os olhos dela se fixaram nele, firmes, sem espaço para fuga. Fala, uma única palavra, mas carregada de tudo. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto, olhou ao redor como se estivesse procurando uma saída que não existia. Mas não tinha, porque pela primeira vez ele estava encurralado, e ele sabia disso. Não é tão simples assim. A frase saiu baixa, cansada. Mas antes mesmo que ele continuasse, ela respondeu. Então complica, direta, sem paciência, sem aceitar mais nada pela metade. Aquilo fez ele travar por um segundo, porque ele não estava acostumado com aquilo. Não daquela forma. Ela nunca foi assim. Nunca pressionou, nunca exigiu. Sempre foi tranquila. E talvez tenha sido exatamente por isso que ele foi tão longe. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse organizando as palavras, ou talvez escolhendo quais mentiras ainda dava tempo de contar. Mas quando abriu de novo, percebeu que não adiantava. Ela já sabia demais. Eu nunca quis machucar você. Clássico, previsível, fraco, mas dessa vez não teve efeito. Ela não desviou o olhar, não amoleceu, nada, mas machucou, simples e definitivo. Ele engoliu seco e continuou. Eu não planejei isso, mas a outra mulher soltou um pequeno riso baixo, não alto, não debochado, mas suficiente para cortar o clima. Planejou sim, ela disse, calma, sem levantar a voz, mas com uma certeza que incomodava. Ele fechou a mandíbula, claramente irritado com a interferência, mas não negou, e esse detalhe disse mais do que qualquer explicação. Ela percebeu, e aquilo só confirmou mais uma coisa. Ele não perdeu o controle. Ele escolheu, ela cruzou os braços, agora mais firme, mais distante emocionalmente. Então fala direito. Ele respirou fundo novamente, e dessa vez não tentou suavizar. Eu conheci ela antes de você. Aquilo pegou diferente. Não era o que ela esperava. Ela franziu levemente a testa. Antes, ele assentiu. Sim, a gente já se conhecia. Já tinha ficado antes. A informação caiu pesada, mas ainda não explicava tudo. Muito pelo contrário, só abria mais perguntas. Então por que voltou agora? Ele demorou um pouco mais dessa vez, mas respondeu, porque eu nunca consegui cortar totalmente. Sincero, talvez, mas ainda assim, cruel. A outra mulher completou. Ele sempre voltava. Aquilo não parecia mais um caso. Parecia um ciclo, algo que nunca foi encerrado, algo que ele mantinha em paralelo. Ela respirou fundo, sentindo tudo se encaixar ainda mais. Então você estava comigo e com ela ao mesmo tempo. Ele não respondeu, mas não precisava. O silêncio dele confirmou. Mais uma vez, ela desviou o olhar por um segundo, mas não para fugir, era para processar. Porque agora não havia mais dúvida, não havia mais espaço para esperança, só verdade, crua, direta. E então ela fez a pergunta que faltava, a mais importante, a que mudava tudo. E comigo, o que era? Ele levantou o olhar, dessa vez direto, e respondeu sem pensar muito. Era real. Aquilo fez algo dentro dela travar, porque por um segundo, uma parte dela quis acreditar. Mas a outra mulher respondeu antes que isso acontecesse. Comigo também era. Silêncio. Pesado. Profundo. Irreversível.
porque naquele instante ficou claro, ele não estava dividido, ele estava confortável, vivendo duas realidades, sem escolher nenhuma, sem abrir mão de nada. Ela soltou o ar devagar, como se estivesse liberando algo preso há muito tempo. E então, algo mudou. O olhar dela já não tinha mais dor, tinha decisão. Você não perdeu o controle. Ela disse, calma, fria, você só nunca quis escolher. Ele tentou falar. Não é isso, mas ela interrompeu. É sim, sem levantar a voz, sem emoção exagerada. E talvez foi isso que mais atingiu, porque não havia mais espaço para convencer, para manipular, para voltar atrás. Mas ainda tinha algo, algo que nenhum dos dois tinha falado, algo que ela percebeu naquele momento, e que fez uma última pergunta surgir, mais direta, mais profunda, mais perigosa. Ela olhou para ele e perguntou, tem mais alguém? O silêncio que veio depois foi a resposta mais assustadora até agora. A pergunta ficou no ar. Tem mais alguém? Simples, direta, sem espaço para desviar. Mas o silêncio que veio depois foi tudo menos simples. Ele não respondeu, não negou, não reagiu, apenas ficou parado. E naquele instante, o tempo pareceu desacelerar, porque ela entendeu, antes mesmo de qualquer palavra. O silêncio dele não era dúvida, era culpa, era cálculo, era alguém tentando decidir o quanto ainda dava para esconder. E isso foi o pior. Ela não precisou de confirmação. Mas mesmo assim, ela quis ouvir, porque às vezes a verdade só se torna real quando é dita. Responde. A voz dela saiu mais firme dessa vez, mais dura, sem qualquer resquício do que ela era antes. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto novamente, o olhar perdido por um segundo, como se estivesse tentando ganhar tempo. Mas não tinha mais. Não é do jeito que você está pensando. De novo, a mesma tentativa, a mesma fuga, mas dessa vez ela não deixou passar. Então fala do jeito que é. Silêncio. Mais um. Pesado. Insustentável. Até que ele cedeu, mas não como alguém arrependido, como alguém que foi pressionado até não conseguir mais segurar. Não tem outra pessoa. Ele disse, rápido demais, forçado demais. E foi aí que a outra mulher reagiu. Ela soltou um suspiro baixo e balançou a cabeça. Negando, aquilo foi sutil, mas suficiente. Ela viu e ele também. Para, ele disse para outra mulher em tom baixo, mas já era tarde, porque aquela pequena reação abriu mais uma rachadura na história. Ela voltou o olhar lentamente para outra mulher, sem pressa, sem desespero, mas agora com um tipo diferente de atenção. Fala você. Silêncio. A outra mulher não respondeu na hora. Observou, como se estivesse avaliando até onde deveria ir, mas havia algo no olhar dela, algo que indicava que ela já não estava mais ali para proteger ninguém. Talvez nem ele. Não é sobre outra pessoa. Ela disse, calma, medida, mas aquilo não trouxe alívio. Muito pelo contrário, trouxe mais tensão. Então é sobre o quê? A resposta veio mais pesada do que qualquer uma até agora. É sobre quantas versões ele consegue sustentar. Aquilo não era uma resposta comum, era uma revelação disfarçada. Ela franziu levemente a testa, tentando entender, mas já sentindo que não ia gostar. Versões, a outra mulher assentiu, e continuou. Ele não vive uma vida dupla. Pausa. Olhar firme. Ele vive várias. O impacto foi imediato, mas não foi barulhento. Foi silencioso, interno, profundo, como algo que afunda devagar. Ela olhou de volta para ele, e pela primeira vez viu algo diferente. Não era só culpa, não era só nervosismo, era medo, mas não de ser descoberto. Era medo de perder o controle da narrativa. E isso disse tudo. Isso é verdade. A pergunta saiu quase baixa, mas carregada. Ele abriu a boca, fechou, olhou para a outra mulher. Depois voltou, preso, sem saída. E então respondeu. Não é assim, mas a falta de firmeza entregou tudo. Ela não precisou ouvir mais, porque agora tudo fazia sentido de um jeito pior. Muito pior. Não era só traição. Não era só um caso, era um padrão, um comportamento, uma forma de viver, baseada em esconder, adaptar e manter diferentes realidades ao mesmo tempo.
Ela respirou fundo, mas dessa vez não foi para segurar a dor, foi para aceitar. Aceitar que aquilo era maior do que ela imaginava, que aquilo não começou com ela. E provavelmente não terminaria ali. Ela deu um passo para trás, observando os dois, mas agora com distância emocional, fria, clara, e então fez uma última pergunta, a mais direta de todas até aquele momento: quantas? O silêncio voltou, mas dessa vez foi diferente, porque nenhum dos dois respondeu. E isso foi a resposta mais assustadora de todas, porque quando não existe número, significa que nunca houve limite. E naquele instante, ela percebeu que não estava lidando com alguém que errou, mas com alguém que escolheu viver assim, por muito tempo, e talvez ainda viveria. Mas havia algo que ela ainda não sabia, algo que explicava por que ele nunca foi descoberto antes, algo que fazia tudo isso funcionar, algo que ele estava escondendo com muito mais cuidado do que qualquer relacionamento. E era isso que ela precisava descobrir. O silêncio depois da pergunta ainda estava ali. Quantas? Nenhum número, nenhuma resposta. Só aquele vazio que dizia tudo sem precisar de palavras. Ela não insistiu, não naquele momento, porque já tinha entendido algo essencial. O problema não era descobrir quantas, era entender como. Como ele conseguiu manter tudo isso escondido por tanto tempo. Como ninguém percebeu, como ela não percebeu. E foi aí que um detalhe começou a surgir, pequeno, quase invisível, mas poderoso o suficiente para mudar tudo. Ela olhou ao redor. O aeroporto ainda seguia normal. Pessoas passando, anúncios, movimento, a vida continuando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, tudo estava sendo reorganizado. E então ela lembrou de algo simples. Ele nunca misturava ambientes. Nunca. Amigos dela não conheciam os dele. Família dela não convivia com a dele. Eventos eram sempre separados. Datas comemorativas, divididas. Na época parecia natural. Agora parecia estratégico. Ela voltou o olhar para ele, observando com mais atenção, como se estivesse vendo alguém completamente diferente pela primeira vez. Você sempre evitou misturar tudo, né? A pergunta veio calma, mas carregada de significado. Ele não respondeu, mas desviou o olhar, e isso foi suficiente. A outra mulher soltou um leve suspiro, como quem já conhecia aquele padrão de cor. Ele organiza tudo, ela disse. Simples, mas preciso. Organiza, ela repetiu, agora tentando entender a dimensão. A mulher assentiu e continuou. Agenda, horários, histórias, tudo. Aquilo não parecia mais improviso. Parecia método, planejamento, controle. Ela sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de percepção, porque aquilo explicava muita coisa. Explicava as ausências, os horários estranhos, as respostas rápidas demais ou demoradas demais. Nada era aleatório. Nunca foi. Ela cruzou os braços, agora mais firme, mais consciente. Então você nunca se confundiu? A pergunta foi direta, mas o olhar dela estava nele, não na outra mulher. Ele respirou fundo, como alguém que percebe que já não dá mais para esconder. Eu sabia o que estava fazendo. A resposta veio baixa, mas clara, e aquilo foi mais pesado do que qualquer mentira, porque não era erro, era intenção. A outra mulher completou. Ele sempre sabe, sem emoção, sem julgamento, só constatação. Ela passou a mão no braço lentamente, tentando absorver, porque agora não era só sobre sentimentos, era sobre controle. Frio, calculado, e isso mudava tudo. E como ninguém descobriu antes, ela perguntou, mais para entender do que para acusar. A resposta veio rápido, mas não dele, porque ele escolhe bem quem confiar. A outra mulher disse, e então fez uma pausa, antes de completar, e principalmente quem não vai questionar. Aquilo atingiu direto, porque ela entendeu o que aquilo significava. Não era só sobre ele esconder, era sobre ele escolher pessoas que não iriam procurar, que não iriam desconfiar, que iriam confiar sem questionar. E ela foi exatamente isso. Ela fechou os olhos por um segundo, mas não havia mais negação, só clareza. E isso doía de um jeito diferente. Ela abriu os olhos novamente, e dessa vez não havia mais dúvida. Você me escolheu por isso. A afirmação saiu calma, sem raiva,
mas definitiva. Ele não respondeu, mas também não negou, e aquilo confirmou tudo. Não foi acaso, não foi destino, foi escolha, pensada, calculada. Ela respirou fundo, mas agora algo dentro dela estava diferente, mais estável, mais frio, mais consciente. E isso mudava a posição dela completamente, porque agora ela não estava mais reagindo, ela estava entendendo. E quando alguém entende, tudo muda. Ela deu um pequeno passo para o lado, criando espaço, não físico, mas emocional, como se estivesse finalmente saindo da história que viveu, e olhando de fora. Você não estava dividido, ela disse, olhando para ele. Você só estava confortável. Silêncio. Ele não respondeu, porque não tinha como. E então, ela percebeu algo que ainda não tinha sido dito, algo importante, algo que nenhuma das duas tinha perguntado, algo que fechava o ciclo. Ela olhou para outra mulher e perguntou, você ainda está com ele? A pergunta ficou no ar, pesada, direta, mas a resposta não veio como ela esperava, porque a outra mulher não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para ele e sorriu, mas não era o mesmo sorriso de antes. Era diferente, mais sutil, mais enigmático, como se existisse algo ali que ainda não tinha sido revelado. E então ela disse, depende. Uma única palavra, mas cheia de significado, e naquele instante ficou claro que ainda havia algo escondido, algo maior, algo que explicava por que ela estava ali tão calma, desde o início. E isso era o próximo passo da verdade. Depende. A palavra ficou no ar, simples, mas carregada de algo que não era fácil de entender. Ela franziu levemente a testa, não pela resposta em si, mas pelo tom. Não havia dor ali, não havia disputa, não havia pressa. Aquilo não parecia uma mulher envolvida em um triângulo comum. Parecia alguém que estava vendo a situação de fora. E isso não fazia sentido. Depende do quê? Ela perguntou. Calma, mas agora muito mais atenta. A outra mulher inclinou levemente a cabeça, observando como se estivesse decidindo o quanto revelar. Mas dessa vez ela não demorou. Depende do que você vai fazer agora. Aquilo foi inesperado, totalmente fora do que ela imaginava ouvir. A resposta saiu automática, quase um reflexo. Sim, a mulher respondeu, firme, porque isso aqui não é só sobre mim e ele. Aquilo mudou o eixo da situação. Ela olhou rapidamente para ele. Depois voltou. Então é sobre o quê? A mulher deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância, mas sem invadir, sem pressionar, só posicionando. É sobre você decidir se vai sair ou continuar fazendo parte disso. O impacto foi imediato, mas não explosivo. Foi interno, silencioso, como algo que encaixa mesmo sendo desconfortável. Fazer parte disso. A pergunta veio mais baixa, mas carregada. A outra mulher assentiu. Sim, e então continuou. Porque você acha que foi a única que descobriu. Silêncio, pesado, direto. Ela não respondeu, porque algo dentro dela começou a perceber que aquilo não era um caso isolado, não era uma exceção, era um sistema. E, de alguma forma, outras pessoas já tinham passado por aquilo. E algumas talvez tenham ficado. Ela respirou fundo, tentando entender. Você ficou? A pergunta saiu direta, sem rodeio. A mulher deu um leve sorriso, mas não de felicidade. Era quase consciente. Fiquei, curto, sem vergonha, sem justificativa, e isso foi mais impactante do que qualquer explicação longa. Ela inclinou a cabeça levemente, agora tentando entender o porquê. Por quê? A resposta demorou alguns segundos, mas quando veio, foi diferente de tudo. Porque eu quis. Aquilo não era dependência, não era engano, não era falta de opção, era escolha, e isso mudava tudo. Ela sentiu algo estranho. Não era raiva, não era julgamento, era desconforto, porque aquilo mostrava que a situação era mais complexa do que parecia, muito mais. E você sabia de tudo. A mulher assentiu, sabia, sem hesitar, sem esconder. Desde quando? Desde o começo. Aquilo foi como um choque silencioso. Ela desviou o olhar por um segundo, tentando processar, porque aquilo quebrava uma expectativa importante, a de que alguém ali era totalmente enganado.
Mas não, ali existiam escolhas, diferentes, mas conscientes. Ela voltou o olhar lentamente, agora com uma expressão diferente, mais séria, mais profunda. Então você aceitou dividir? A mulher deu um pequeno suspiro e respondeu, não é tão simples assim, a mesma frase que ele usou antes, mas com um peso completamente diferente, porque nela parecia verdade. Ela não insistiu imediatamente, porque percebeu que aquilo exigia mais contexto, mais entendimento, mas ainda assim, perguntou, então explica. A mulher olhou rapidamente para ele, depois voltou e disse, ele nunca oferece tudo para uma pessoa só. Silêncio. Aquilo precisava de um segundo para ser absorvido. Como assim? A resposta veio calma, direta. Cada pessoa recebe uma versão dele. Aquilo conectou com tudo, com as versões, com a organização, com o controle. Tudo começou a fazer sentido, mas de um jeito perturbador. E você aceitava isso? A pergunta saiu mais baixa, mas honesta. A mulher manteve o olhar firme. Eu aceitava o que eu escolhi aceitar. Aquilo era diferente, muito diferente. Não era submissão, era limite próprio. Ela começou a perceber algo desconfortável. Talvez algumas pessoas não estavam ali por falta de opção, mas por decisão. E isso complicava tudo, muito mais do que uma simples traição. Ela respirou fundo, sentindo que aquela conversa estava indo para um lugar que ela não esperava. E então fez a pergunta que mudou o rumo novamente. E agora? Silêncio. A mulher olhou para ela, de verdade, como se estivesse avaliando, como se estivesse tentando entender quem ela era naquele momento. E então respondeu, agora, é a sua vez de decidir. Aquilo caiu como um peso, porque pela primeira vez a decisão não estava nele, nem na outra mulher, estava nela. Mas havia algo que ainda não tinha sido dito, algo importante, algo que explicava por que aquela mulher parecia tão segura, tão consciente, tão tranquila, e isso ainda não tinha vindo à tona. O silêncio depois da resposta ainda permanecia. Agora é a sua vez de decidir. Aquilo não parecia uma frase comum. Era sobre entender onde ela estava e no que estava envolvida. E pela primeira vez ela percebeu algo que ainda não tinha considerado. A outra mulher não estava ali por acaso. Não estava reagindo. Não estava sendo arrastada pela situação. Ela estava posicionada, consciente, e isso levantava uma pergunta inevitável. Por que você está tão tranquila? A pergunta saiu mais direta dessa vez, sem rodeio, sem suavizar, porque já não fazia sentido ignorar. A mulher olhou para ela por alguns segundos, como se tivesse decidindo se valia a pena abrir mais uma parte da verdade. E então respondeu. Porque isso já deixou de ser surpresa para mim há muito tempo. Aquilo não era só experiência, era vivência, profunda, repetida. Ela franziu levemente a testa. Você já passou por isso antes? A mulher assentiu, mas não respondeu imediatamente. Respirou fundo, como alguém que estava prestes a voltar a um lugar que preferia evitar. Eu já estive exatamente onde você está agora. A frase veio calma, mas carregada de algo real, algo vivido, algo que não parecia ensaiado. Ela ficou em silêncio, observando, esperando, porque agora queria entender, de verdade. Como assim? A pergunta saiu mais baixa, mais sincera. A mulher desviou o olhar por um segundo, não por vergonha, mas como alguém que acessa uma memória específica, e então disse, quando eu descobri a primeira vez, eu também achei que era só comigo. Aquilo conectou imediatamente, direto, sem esforço. E não era. A resposta veio simples. Não, sem peso, sem drama, mas devastadora. Ela sentiu o corpo ficar mais rígido, porque aquilo não era só sobre ela. Nunca foi. Quantas tinham? A pergunta saiu quase automática, mas a mulher balançou levemente a cabeça. Essa não é a pergunta certa. Aquilo fez ela parar, pensar, porque realmente talvez não fosse. A mulher continuou. A pergunta é, quantas sabiam? Silêncio, pesado, profundo, porque aquilo mudava tudo. Ela respirou fundo, tentando acompanhar. E quantas sabiam? A mulher soltou um pequeno suspiro e respondeu, menos do que você imagina.
Aquilo foi pior do que qualquer número, porque mostrava um padrão claro. Ele mantinha tudo separado, controlado, organizado, como já tinha ficado evidente. Mas agora, com muito mais profundidade, ela passou a mão no braço, sentindo um leve arrepio, não de frio, mas de percepção. E você, quando descobriu por que não saiu? A pergunta veio sincera, sem julgamento, sem acusação, só curiosidade real. A mulher olhou diretamente para ela, e dessa vez o olhar mudou um pouco. Ficou mais sério, mais profundo, porque eu demorei para entender o que estava acontecendo. Aquilo fazia sentido, mas não era tudo. Ela esperou, e a mulher continuou. E quando entendi, eu já estava envolvida de um jeito diferente. Aquilo precisava de espaço. Diferente como? A mulher hesitou, pela primeira vez, mas não voltou atrás. Não era só sobre ele. Aquilo abriu outra camada, outra possibilidade, outra complexidade. Ela franziu a testa, tentando entender. Então era sobre o quê? A resposta veio, mais lenta, mais cuidadosa. Era sobre mim também. Aquilo não era uma justificativa, era uma revelação. Ela ficou em silêncio, porque aquilo exigia mais do que uma reação rápida. Exigia reflexão. Eu precisei entender por que eu aceitei aquilo. A mulher continuou, agora com um tom mais introspectivo, porque eu fiquei, mesmo sabendo. Aquilo não era mais só sobre traição, era sobre escolha, sobre limites, sobre identidade. Ela respirou fundo, sentindo que aquela conversa estava indo muito além do que começou. E então perguntou, e você entendeu? A mulher assentiu levemente. Entendi. Pausa, curta, mas significativa. E foi por isso que eu parei de reagir e comecei a observar. Aquilo explicava muita coisa. A calma, a postura, a ausência de desespero. Ela não estava ali como vítima, nem como rival. Ela estava ali como alguém que já atravessou aquilo, e agora via de fora. Ela engoliu seco, sentindo algo diferente. Algo que não era só dor. Era consciência surgindo. E então fez a pergunta mais importante até ali, e isso termina como? Silêncio. A mulher olhou para ela, por alguns segundos, e respondeu, depende de quando você decide sair. Aquilo foi direto, sem fantasia, sem promessa, só verdade, mas ainda tinha algo, algo que não tinha sido dito, algo que explicava por que ela ainda estava ali, naquele momento, naquele aeroporto, naquela cena. Ela percebeu, e perguntou, se você já entendeu tudo isso, por que ainda está aqui? A mulher olhou para ele, depois voltou para ela, e pela primeira vez demorou mais para responder. Mas quando falou, foi algo que ninguém ali estava esperando. A pergunta ainda estava no ar. Se você já entendeu tudo isso, por que ainda está aqui? Dessa vez, o silêncio foi diferente. Não era pesado, não era tenso, era decisivo. A outra mulher olhou para ele, por alguns segundos, como se estivesse observando algo que já não a afetava mais. Depois voltou o olhar para ela e respondeu, porque hoje eu vim encerrar. Aquilo mudou tudo. O ar pareceu ficar mais leve, mas ao mesmo tempo mais definitivo. Ela franziu levemente a testa. Encerrar, a mulher assentiu. Calma, segura, eu só precisava ver com meus próprios olhos que nada mudou. Silêncio. Aquilo não era sobre dúvida, era sobre confirmação. E naquele momento ficou claro, ela não estava presa, ela só estava finalizando. Ela olhou para ele, e pela primeira vez não havia emoção, nem raiva, nem tristeza, nada, só ausência. E você confirmou. A pergunta veio quase automática, mas a resposta já estava visível. Mesmo assim, a mulher respondeu, confirmei, curto, direto, sem peso, mas com verdade. Ele tentou falar, olha, isso não precisa, mas ela levantou levemente a mão, interrompendo, sem agressividade, sem pressa, só limite. Não precisa continuar. A frase não foi dita com raiva, foi dita com clareza. E isso foi muito mais forte. Ele ficou em silêncio, pela primeira vez, sem reação, sem argumento, sem controle. Ela então virou o corpo levemente, como alguém que já decidiu, mas antes de sair, olhou para ela e disse algo que ficou marcado. Você não perdeu ele hoje. Pausa.
olhar firme. Você só enxergou hoje. Aquilo não doeu, não como antes, porque agora fazia sentido. Ela respirou fundo, sentindo algo diferente dentro dela. Não era mais aquele aperto, não era mais aquela confusão, era espaço, clareza, como se, finalmente, tudo tivesse se encaixado. Ela olhou para ele, mas não como antes, não como alguém que amava, nem como alguém que odiava, mas como alguém que entendeu. Você nunca foi inteiro. A frase saiu calma, sem acusação, sem grito, mas definitiva. Ele tentou responder, mas não conseguiu, porque não havia mais o que dizer. A outra mulher deu um pequeno passo para trás, se afastando, mas dessa vez não parecia fuga, parecia libertação. Boa sorte, ela disse, mas não foi para ele, foi para ela. E então virou e foi embora, sem olhar para trás, sem hesitar, sem carregar nada. E naquele instante, algo dentro dela mudou completamente, porque ela percebeu uma coisa simples, mas poderosa. Ela podia ir também. Ela não precisava entender tudo, não precisava resolver tudo, não precisava competir, não precisava provar nada. Ela só precisava escolher. E dessa vez, ela escolheu a si mesma. Ela deu um último olhar para ele e disse, agora acabou, sem drama, sem cena, sem volta. E então virou e começou a andar. O aeroporto continuava o mesmo, as pessoas continuavam passando, mas para ela tudo estava diferente. Cada passo parecia mais leve, como se estivesse deixando algo pesado para trás. E estava. Não era só ele, era a versão dela que aceitava menos do que merecia. Era a versão dela que ignorava sinais. Era a versão dela que confiava sem se observar. E agora essa versão ficou ali, no passado. Ela não olhou para trás, porque não precisava. Algumas respostas não exigem explicação, só decisão. E ela decidiu. Se essa história te prendeu até aqui, já deixa o like, comenta o que você faria no lugar dela e compartilha, porque histórias assim mostram algo que muita gente só entende tarde demais.